Lucas 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, e atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda a pressa, e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles isso, prosseguiu Jesus, e contou uma parábola, visto estar ele perto de Jerusalém, e pensarem eles que o reino de Deus se havia de manifestar imediatamente. Disse: pois certo homem nobre partiu para uma terra longínqua, a fim de tomar posse de um reino e depois voltar, e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E sucedeu que, ao voltar ele, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se, pois, o primeiro, e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu-lhe o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A este também respondeu: se tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, eis aqui a tua mina, que guardei num lenço, pois tinha medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Disse-lhe o Senhor: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem severo, que tomo o que não pus, e ceifo o que não semeei. Porque, pois, não puseste o meu dinheiro no barco, então vindo eu, o teria retirado com os juros. E disse aos que estavam ali: tirai-lhe a mina, e dai ao que tem as 10 minas. Responderam-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, e matai-os diante de mim. Tendo Jesus assim falado, ia caminhando adiante deles, subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho em que ninguém jamais montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o desprendeis, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados, e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E, enquanto ele ia passando, outros estendiam no caminho os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, e glória nas alturas. Nisso, disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Ao que ele respondeu: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras clamarão. E quando chegou perto e viu a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados, e te derribarão, até os teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da tua visitação.
Então, entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, vós, porém, a fizestes covil de salteadores. E todos os dias ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas, e os principais do povo procuravam matá-lo, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo ficava enlevado a ouvi-lo. Lucas 20. Num desses dias, quando Jesus ensinava ao povo no templo, e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, com os anciãos, e falaram-lhe deste modo: dize-nos, com que autoridade fazes tu estas coisas? Ou, quem é o que te deu esta autoridade? Respondeu-lhes ele: eu também vos farei uma pergunta, dizei-me, pois o batismo de João era do céu ou dos homens? Ao que eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não crestes? Mas, se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Responderam, pois, que não sabiam de onde era. Replicou-lhes Jesus: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Começou então a dizer ao povo esta parábola: um homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores, e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha, mas os lavradores, espancando, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas eles espancaram também a este, afrontando, mandaram-no embora de mãos vazias. E mandou ainda um terceiro, mas feriram também a este e lançaram-no fora. Disse então o senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavradores o viram, arrazoaram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança seja nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá esses lavradores, e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, olhando para eles, disse: pois, que quer dizer isto que está escrito: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ainda na mesma hora os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que contra eles proferira essa parábola, procuraram deitar-lhe as mãos, mas temeram o povo. E, aguardando oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra, e lhe entregarem à jurisdição e autoridade do governador. Estes, pois, o interrogaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César, ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes: mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Disse-lhes então: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram então alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, e perguntaram-lhe: mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém, tendo mulher mas não tendo filhos, o irmão dele case com a viúva, e suscite descendência ao irmão. Havia, pois, 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos, então o segundo, e depois o terceiro, casaram com a viúva, e assim todos os 7, e morreram, sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será ela a esposa, pois os 7 por esposa a tiveram? Respondeu-lhes Jesus: os filhos deste mundo casaram-se e dão-se em casamento, mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro, e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés o mostrou, na passagem a respeito da sarça, quando chama ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele todos vivem. Responderam alguns dos escribas: mestre, disseste bem. Não ousavam, pois, perguntar-lhe mais coisa alguma.
Jesus, porém, lhes perguntou como dizem que o Cristo é filho de Davi. Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Logo Davi lhe chama Senhor como, pois, é ele seu filho. Enquanto todo o povo ouvia, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas, e gostam das saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas, e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo, por pretexto, longas orações. Estes hão de receber maior condenação. Lucas 20.